nome é Ricardo Nascimento, médico da Fecundare, e eu vim aqui conversar com vocês sobre as novas regras do Conselho Federal de Medicina para a Reprodução Assistida. Essas regras foram, na realidade, um aperfeiçoamento, uma modernização, praticamente por uma demanda da sociedade dessa ampliação das coisas. O que modernizou e a gente vê com grande importância foi a possibilidade da doação espontânea de óvulos. Já existia a doação espontânea de espermatozoides e agora é permitido a qualquer pessoa fazer a doação de seus óvulos também. É claro que, como o nome diz, a doação ela não prevê um pagamento, está embutido nela a gratuidade desse gesto, que é um gesto de doar. Da mesma forma, foi ampliada a possibilidade de pessoas que não têm possibilidade ou capacidade de engravidar, que possam utilizar de membros da sua família, e houve uma ampliação dos membros da família que podem ser chamados de útero de substituição, que é quando uma pessoa vai gestar pela outra. Já era possível com vários membros da família e hoje isso ampliou para pessoas solteiras da família e para pessoas como as filhas e as sobrinhas. E com isso o leque de possibilidades de alguém carrear, de alguém levar à frente uma gestação para uma outra pessoa que não pode gestar, foi um ganho muito grande. Da mesma forma, as pessoas que têm problemas oncológicos e que podem fazer a preservação dos seus óvulos ou dos seus espermatozoides antes de iniciar uma quimioterapia, uma radioterapia que será lesiva para os gametas e com isso provavelmente essa pessoa não mais poderá gestar. Isso também se ampliou, isso foi uma coisa mantida e que foi extremamente salutar, porque passado o tsunami do câncer, dessa doença que a pessoa vai passar nesse momento, que não necessariamente pode ser um câncer, pode ser uma doença reumatológica, uma doença mais grave, e a pessoa precisa conservar os seus gametas, isso fica também garantido. Um outro ganho foi a possibilidade de parceiras homoafetivas poderem compartilhar os seus óvulos, e isso também permite que uma seja a doadora de óvulos para a outra, e com isso esses casais tiveram a possibilidade também de gestar e ter filhos. Então isso veio modernizar tremendamente a legislação brasileira, que nesse momento é inexistente, e nós dependemos eticamente da resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o norte, que é a regra normativa que nós temos hoje dentro do Brasil.